Fala galera, professor Denis aqui falando. Nesse vídeo eu vou resolver o exercício 162 da apostila. Vamos ler o enunciado aqui, que tem bastante informação importante. Ó. O técnico de um grupo de no máximo 36 atletas alugaram um ônibus de 36 lugares para que esses fossem levados para uma competição, combinando com o dono do ônibus que cada passageiro pagaria R$ 60 pela sua passagem e mais R$ 3 por cada poltrona vazia. Então, determinar o faturamento f de x da empresa em função do número x de atletas que viajaram. Ou seja, então a gente começa aí, ó, esse x ele é o número de atletas que viajaram. E vai ser importante para esse exercício também o número de poltronas vazias. Como são 36 lugares, se forem x atletas, o número de poltronas vazias é 36 menos x, certo? Ou seja, se forem todos, ó, 36 atletas, o número de poltronas vazias vai ser 0, 36 menos 36, que dá 0. Se for 30 atletas, quantas poltronas vão ter vazias? 36 menos 30, que dá 6, certo? A diferença entre eles. Bom, só que agora a gente tem que descobrir uma expressão para o faturamento. Ó. E aí isso está descrito aqui, ó, combinando com o dono do ônibus que cada passageiro pagaria R$ 60 pela sua passagem e mais R$ 3 por cada poltrona vazia. Então, olha só, como vai ficar essa expressão? O faturamento é cada atleta vai pagar R$ 60 pela passagem. Cada atleta vai pagar R$ 60 pela passagem e mais cada atleta vai pagar R$ 3 por poltrona vazia, certo? Então é isso que está escrito aqui no enunciado. Eu traduzi aqui, ó. Essa é a formulinha do faturamento, quanto o dono do ônibus vai ganhar. Então esse faturamento vai ficar, ó, número de atletas é X vezes o preço da passagem, 60. Ou seja, se todo mundo for, cada um vai pagar 60, vai ficar 60 vezes X, né? Só que se tiver poltronas vazias, cada atleta X vai pagar R$ 3 por poltrona vazia, 36 menos X, certo? Bom, e aí, fazendo essa continha aqui, ó, a primeira parte dá 60x, fazendo essa distributiva dá 108x menos 3x quadrado, e aí, agrupando aqui os termos semelhantes, a gente chega a essa expressão para o faturamento. Ó. O faturamento f de x é igual a menos 3x quadrado mais 168x. Então está resolvida a letra A. Agora vamos para a letra B. Ó. Determinar o número de atletas que devem ir nesse ônibus para que o faturamento seja máximo e qual é esse faturamento. Bom, então a primeira coisa, a gente já tem a expressão aqui, né? f de x é igual a menos 3x quadrado mais 168x. Se você observar bem, esse faturamento aqui ele é uma função do segundo grau, né? Parábola com cavidade voltada para baixo. Então o gráfico tem esse formato aqui. Bom, só que por enquanto a gente não sabe nada, só sabe o formato do gráfico. É uma parábola com cavidade voltada para baixo. A gente não sabe se tem uma raiz, duas raízes, não tem raízes. Então para a gente começar a entender melhor esse gráfico, eu sugiro que a gente encontre as raízes, né? Para saber se cruza duas vezes, se cruza uma só, se não tem intersecção. Então eu vou pegar essa função aqui e vou igualar ela a zero. Então, igualando a zero, dá para dividir todo mundo por 3, divide por 3, fica x ao quadrado menos 56x igual a zero. Dá para colocando x em evidência, ó, fica x menos 56. E aí tem duas raízes, uma é o zero e a outra é o 56. Então, agora a gente consegue ter uma ideia melhor desse gráfico aqui. Ó. Tem duas raízes, uma no zero, outra no 56, certo? Só que tá meio estranho, né? Porque esse ônibus, ele na verdade, ele só comporta 36 atletas. A gente tem que fazer uma mudança, que esse gráfico aqui, ele tá com coisa a mais aqui, ó. A gente tem que diminuir esse gráfico, ó. Esse gráfico vem até aqui, ó, até o 36, certo? Então, do 0 ao 56, teria coisa a mais. A gente dá uma diminuída nesse gráfico, a gente vem só até o x igual a 36. E aí aqui, ó, bem na metade do 0 e do 56, bem no ponto médio, está o x do vértice. Então é isso que interessa para a gente nesse problema, né? Ó. Quando fala de faturamento máximo e o número de atletas para que o faturamento seja máximo, ele está se referindo ao vértice. X do vértice, y do vértice. Então o x do vértice é o ponto médio entre as raízes aqui, ó, 0 e 56. Então o x do vértice é 28. E agora falta descobrir qual que é o faturamento máximo, ou seja, se 28 atletas a quantidade de atletas que tem que ir para que o faturamento seja máximo, agora falta descobrir o faturamento máximo. Só um detalhezinho aqui, ó, perceba que eu encontrei o x do vértice pelas raízes, né? Então eu encontrei as raízes, montei o gráfico e depois encontrei o x do vértice.
Bom, mas dado que a gente já tinha a expressão, não precisava ter feito tudo isso, né? Você poderia ter direto usado a formulinha do x do vértice. Já que se trata de um problema que usa máximo e mínimo, então poderia ter ido direto no x do vértice. O x do vértice, utilizando a formulinha aí, você ia chegar no mesmo resultado, né? X igual a 28, que é o número de atletas que devem ir para que o faturamento seja máximo, que é a primeira parte da pergunta. Bom, agora falta responder, então, qual que é esse faturamento máximo, né? E aí você tem dois jeitos de fazer. Ou você calcula o y do vértice pela formulinha do y do vértice, ou se não, simplesmente, ó, já dado que você tem a função aqui, ó, f de x, é só você substituir essa função, substituir o x por 28 nessa função. Então, você vai calcular o f de 28. E aí, fazendo essa conta, você chega que o f de 28 é 2.352. Ou seja, quando 28 atletas vão, né, dada essa situação, o faturamento é 2.352, que é o maior possível. E aí fica fácil só responder a pergunta, ó. O faturamento máximo é de R$ 2.352 e para que isso aconteça devem ir 28 atletas. Beleza?